que a missionária começou um trabalho, né? Depois de alguns anos trabalhando por conta própria, né? E tudo, Deus aprove de abrir uma porta para ela voltar, trabalhar na tercinada. Ela nem queria muito não, mas Deus é assim, Deus quando faz, né? E assim, e numa porta que, graças a Deus, ela está ganhando muito bem, está como gerente, né, na área dela, que é arquitetura, engenharia, nessa área dela aí, e vai estar começando a se readaptar, né, e tudo, porque, né, agora fica presa de 8 às 6, chegou já um pouco tarde, que o trabalho é em bom sucesso, lá na nossa casa, né, e vim para a Rocha Miranda, veio de condução. Então vamos ver a próxima vez, no próximo culto, se agora a gente vai ter que ter ver um Uber para poder ela vir mais rápido, né? Mas tá aí, e eu ia pregar, tá? Eu tinha esse na palavra para pregar. Mas ela já chegou fazendo sinal falando que ela vai pregar hoje, então que ela possa, né, trazer o que Deus quer que ela traga. Então vamos orar. Amado Deus eterno Pai, te louvamos porque tua filha está aqui, porque ela chegou bem, que o Senhor tem protegido, guardado, livrado ela. Abençoa a vida da Eliane, que vai trazer a palavra agora, que o teu Espírito venha usá-la para abençoar o teu povo nessa noite, Pai. É o que nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 13. Quem escreveu Atos foi o médico Lucas. Está pensando que apóstolo não era nada, não? O homem era médico e era apóstolo. Ele escrevia livro da Bíblia. Capítulo 13. Atos dos Apóstolos. Lucas escreveu sobre um monte de gente, inclusive sobre Paulo. Vamos ler o versículo 1, 2 e 3. Depois a gente pula mais para frente. O título fala assim: Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia. Essa é a primeira viagem missionária de Paulo. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, o Cireneu, Manaém, que fora criado com Herodes, era irmão adotivo do rei Herodes, e o tetrarca, e Saulo, também conhecido como Paulo. E eles serviam ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo, separai para mim, para Barnabé e Saulo, para a obra a que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Agora pule para o versículo 42, final da história. Saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte, é que Paulo foi pregar, entendeu? Aí os gentios rogavam que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, e os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Quer dizer, Paulo e Barnabé falavam para todos permanecerem na graça de Deus. E no sábado seguinte se ajuntou quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era necessário que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus para os judeus, sabe? Mas visto que vocês rejeitam a palavra, então vocês não são dignos da vida eterna. E eis que nós voltamos para os gentios, nos voltamos para pregar para os gentios.
Porque o Senhor assim nos falou: eu te pus como luz para os gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, se alegraram e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus limites. Quer dizer, fora dos limites da cidade. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Isso quer dizer que eles sacudiram o pó da sandália dos pés. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Os irmãos podem se assentar. Paulo foi chamado para pregar, irmãos. Isso aqui aconteceu entre 40 e 50 anos depois que Jesus ressuscitou. Foi um tempinho depois. Jesus ressuscitou, o pessoal ficou pregando, mas só 50 anos depois Paulo fez a sua primeira viagem missionária. E como é que foi isso? Não foi assim a bambu, não. Ó, vamos embora, sair por aí. Não. A palavra diz que eles serviam a Jesus e serviam ao Senhor e jejuavam. Nós temos que servir a Deus e jejuar. Nós temos que servir ao Senhor e jejuar. Nós já convertemos, Jesus nos chamou. Nós temos que já ir buscando a obra, querendo fazer a obra, querendo viver, dando testemunho e jejuando, irmãos. Não é à toa, não. Não vai quem quer e não faz nada. É orando e jejuando. Depois que eles oraram e jejuaram, enquanto eles já queriam servir e jejuavam, o Espírito Santo falou com eles. Não foi qualquer um, foi o Espírito de Deus que falou com eles. Separa Paulo e Barnabé, que eu vou mandar eles para uma obra missionária. Então, jejuando e orando, poram sobre eles as mãos e os despediram. Quer dizer, jejuaram mais, oraram mais, intercederam, poram as mãos. Vocês estão entendendo os passos que vocês têm que cometer? Os passos que vocês têm que fazer quando for fazer alguma coisa? Quando a gente for fazer alguma coisa, a gente tem que jejuar, tem que orar, tem que abençoar, tem que ser abençoado para o negócio dar certo. Nós estamos aqui com uma grande bênção. Não posso deixar de falar do batismo da Kathleen, irmãos. É com muita alegria que a gente vê, porque a gente vê o sacrifício que foi para se converter, para se casar, para arrumar papel, para largar os vícios, sabe? Jesus chamou o ladrão da cruz naquela mesma hora. Jesus teve gente que foi salvo sem ser batizado, mas você podendo fazer o procedimento todo, é assim que Deus se agrada. Deus se agrada que a gente se converta, que a gente se batize, que a gente receba o batismo do Espírito Santo. São passos, irmãos, são processos, que é a coisa mais linda de passar, é a coisa mais feliz. Tudo bem, o ladrão foi assim. Posso ir? Vamos embora. Mas ele podia ter curtido muito aqui na terra. Quem não se converte, quem não aceita Jesus, quem não se batiza, não sabe que está perdendo. Está perdendo comunhão, está perdendo alegria, está perdendo a oportunidade de estar com Deus, entenderam? Então, tu tem uma vida. Se tu tem uma vida a seguir, tem passos a seguir, tem coisas a fazer. Enquanto Deus não faz, vamos jejuando, vamos orando, vamos pedindo a bênção de Deus, vamos pedindo a imposição de mãos para a gente ser curado, para a gente ser liberto, para a gente ser salvo e para as coisas progredirem, para as coisas avançarem. Aqui, o que aconteceu? Paulo começou a pregar sobre Cristo, que Cristo viveu na terra, mas ressuscitou, que levou nossas dores, que subiu para o céu, e o povo foi ficando animado com aquela palavra, o povo foi ficando feliz. Mas os judeus não gostaram da palavra. Tem sempre alguém que é contra a palavra, não concordam? Tem sempre alguém para ir contra. Os judeus, aqui a palavra fala, a palavra veio para eles, a salvação veio para eles, Jesus veio para eles, mas eles não quiseram. Jesus veio para todos, mas os principais era o povo dele lá. O povo dele não quis. Quem foi que quis? Nós que somos os gentios. Quem somos nós? Tem gente que debocha, que fala assim, o crente pensa que é descendente de Abraão, que é judeu. Irmão, nós somos por adoção. Quem não quis Jesus foi eles. Nós quisemos? Amém. Nós estamos tendo a oportunidade de ser abençoados. Amém? Amém.
E o que o povo judeu fez? Não quis, não gostou, foi contra, perturbou. Mas os gentios queriam estar todo sábado lá na igreja, porque eles gostaram da palavra, porque eles viveram a palavra, porque eles aprenderam a palavra. Irmãos, hoje não foi mole não. Estou desde 6 horas da manhã acordada, quase que eu tive que pegar 3 ônibus para chegar aqui. Peguei um ônibus, dobrou para Irajá, eu pensei que ele ia parar no Guanabara, ele dobrou para dentro, quase que eu não volto mais. Quando eu estava chegando perto do ponto, passou o 639, eu falei, não vou correr, vai passar outro. Poxa, o outro veio logo atrás, eu falei, tem que correr, porque passou a 2, quando passa o outro, vai passar daqui a meia hora. Corri, quando eu cheguei na portinha do ônibus, o ônibus foi-se embora. Se não abriu, o ônibus foi-se embora. Tudo é prova, irmão, tudo é prova, é trabalho, é luta para chegar aqui. Eu sei que tu deixou a casa, tu deixou a loja para vir, deixou os filhos. O outro veio do trabalho cansado, vai para longe, mas a alegria é nossa, a oportunidade é nossa. Cheguei aqui, estou ali no banheiro. É duro cantar, irmão, ainda que a figueira não floresça, todavia me alegrarei. Ainda que tenha que correr atrás do ônibus, todavia me alegrarei de estar aqui. Ainda que tenha trabalhado o dia inteiro, esteja ali sentado doido para cochilar, ainda assim me alegrarei, porque estou cansado, porque fiquei em pé o dia inteiro, porque fiquei na luta, mas ainda assim me alegrarei. É Deus que nos suporta, é Deus que nos sustenta, é Deus que nos dá a compensação. Nós não sabemos o que Ele vai fazer, nós não sabemos o que vai acontecer, nós só podemos crer. E muitas vezes Ele fala detalhadamente no ouvidinho da gente, a gente que não quer entender. Muitas vezes, Kathleen estava perguntando como é que é a voz de Deus. O Jorge falou, indiscutivelmente, inconfundível, sabe? Inconfundível. Quando Deus fala é inconfundível. Mas ainda assim, às vezes a gente está desligado e não reconhece. A verdade é essa. A voz de Deus é indiscutível. Deus já falou comigo algumas vezes, sabe? É uma voz de amor, é uma voz de mansidão, mas você às vezes se confunde e não acredita. Às vezes você tem visão, tem revelação e não acredita. O que você está vivendo hoje é fruto da tua busca, da tua caminhada, mas a gente precisa caminhar mais, irmãos. A gente precisa buscar mais, a gente precisa ouvir mais a Deus. A gente precisa entender o que Ele está falando, porque o negócio está feio, amém? Amém. Por que o negócio está feio? Porque estava feio desde aquele tempo. Paulo e Barnabé pregavam, exortavam, falavam para os judeus, fica na graça de Deus, permanece na graça, mas eles não queriam não, sabe? Eles queriam confusão. E aí, quando eles viram a multidão seguindo Paulo e Barnabé, eles começaram a blasfemar, a contradizer. Toda vez que você vive uma situação de contradição é ruim, né? Você está pregando a sua fé, você está afirmando a sua fé, aí vem um parente, um colega de trabalho, uma coisa assim, e desfaz você. Aquilo é ruim, irmãos, aquilo é ruim, mas faz parte. Infelizmente faz parte, porque aquele que não quer a Cristo, ele quer te contradizer. Às vezes o religioso, ele quer ir contra você. Quando ele vê que você está indo firme, para que você vai para a igreja? Para que você vai buscar Deus? Para que você vai separar? Por que você está com essa roupa esquisita? Até minhas vizinhas acham que minha roupa é esquisita, irmãos. Eu não quero saber. O pessoal tem direito de andar nua, eu não tenho direito de andar vestida. Eu não tenho direito de andar do jeito que eu quero, do jeito que Deus quer que eu ande. Falou comigo. Não falou contigo? Paciência, falou comigo. Faz assim, faz assado, estou seguindo. Sabe? Mas tem sempre alguém para contradizer, para falar o contrário. E aqui o negócio estava indo bem, a igreja estava cheia, os gentios estavam alegres, estavam querendo ouvir a palavra, mas os judeus, aquele povo que era para ser o povo escolhido, mas não quis, foi contra. E Paulo falou, era necessário vocês ouvirem, mas vocês não querem, então nós vamos falar para quem quer ouvir. E aí o que eles fizeram? Estou explicando a história para poder pregar, irmãos. Eles, os judeus, incentivaram algumas pessoas religiosas e honestas. Não era gente descrente, não era gente estranha, não era gente que não conhecia a palavra, era gente que conhecia a palavra e que era honesta, não era malandro, não era picareta, era gente séria, para falar mal e perseguir Paulo e Barnabé. Às vezes nós somos perseguidos por pessoas que eram para conhecer mais o evangelho do que a gente. Às vezes nós somos perseguidos pela nossa própria família, pela nossa própria parentela, até pelos próprios crentes nós somos perseguidos, irmãos. Está difícil. Hoje eu estava sentada trabalhando, nós estamos sentados numa salinha, são 3 pessoas numa salinha,
chegou uma outra pessoa e começou a conversar. Eu ainda não tenho intimidade, só fiquei escutando, trabalhando. E aí a menina falou assim: porque o fulano é crente. É crente. Aí, é mesmo, é crente? É crente, crente, crente. Aí o ciclano também é crente. Aqui já tem 2 crentes. Menina, ela falou crente mais 5 vezes. E eu, assim, desfazendo, né? E eu pensando: ai meu Deus, meu segundo dia, deixa eu ficar quieta, deixa eu ficar calada, eu não tenho nada com isso, não está falando comigo. E não sei quem é crente, por que é crente? Eu virei e falei assim: eu sou crente também. Tomaram um choque. Sabe por quê? O pessoal já estava malhando. Ah, porque os crentes são isso, porque os crentes têm preconceito com eles mesmos, entre eles mesmos. Irmãos, não estão na nossa fé, não estão no nosso meio, mas estão falando de nós. E se eu não tomo uma posição, se eu não falo que eu sou crente, e eu continuar falando mal, Jesus fica satisfeito com isso? Não fica, Jesus fica triste. Aí eu virei e falei: sou crente também. É mesmo? Mas de que igreja você é? Assembleia. Mas Assembleia mesmo? Assembleia de Deus mesmo ou outra Assembleia? Eu nem estou sabendo se tem 2 Assembleias. Eu falei: Assembleia de Deus. Não, aí ela falou: Vitória em Cristo. Eu sou da Assembleia de Deus. Estou Vic lá em Rocha Miranda. Mas o meu irmão é da Advec. Aí a menina que estava falando mal de crente falou assim: eu também vou na Advec. Eu vou lá também. Irmãos, vai na igreja e fala mal de crente. Vai na igreja e acredita em horóscopo. Estava perguntando a outra menina: qual é o seu signo? Por que você parece isso, parece aquilo? As pessoas que ficam querendo se segurar em alguma coisa, sabe? Ah, você é do signo tal, então você tem essa característica. Vai contra a palavra de Deus, então eu não creio. Eu estou doida para esperando me perguntar se eu acreditava em signo. Ninguém me perguntou. Ninguém me perguntou, eu estava doida para falar. Mas eu fiquei pensando: meu Deus, a própria pessoa que vai na igreja fala mal dos crentes. Aí quando vê que tu é crente também, aí já fica com vergonha. Irmãos, quem é que está vindo na igreja? Será que é só amigo do evangelho? Será que é só aqui, escuta uma palavra, vai lá para fora para falar mal da gente mesmo? A pergunta hoje é: você está buscando a Cristo mesmo? Você está buscando a Cristo? Você está vindo na igreja? Não é nem pelo amor, é pela dor, é pela necessidade, por costume. Por que você está vindo? O que está fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos matando um tempo? Nós estamos num tempo, irmãos, que nós estamos vendo todo mundo se perder. Nós não estamos vendo. A igreja era para estar cheia. A igreja era para estar superlotada. Porque a palavra de Deus está sendo pregada. Porque o Espírito de Deus está aqui. Porque verdadeiramente a gente ouve Deus falando com a gente aqui. E vê Deus fazendo as coisas. Mas ninguém quer, irmãos. Está vazia. Ninguém quer. E quem vem, às vezes, sai criticando, sai falando mal. E se você é um pouco mais sério, ainda te critica. Onde é que nós estamos vivendo? Que evangelho é esse? O que nós estamos fazendo aqui, irmão? Nós queremos Cristo ou não queremos? Amém? Amém. Nós estamos aqui para cochilar ou nós estamos para ouvir a palavra? Nós estamos para ficar ligados. Eu sei que nós estamos cansados, nós estamos doídos, nós estamos moídos pela vida. É assim que nós estamos, mas nós estamos com Cristo. Nós não podemos negar a Cristo, não. Nós não podemos deixar de falar a palavra, não, porque é nessa hora que Ele se levanta. Se eu não der o testemunho no meio daquele povo, eles vão me trucidar. Eles vão ficar falando, eu vou ficar quieto. Um dia eles vão descobrir e vão dizer assim: ué, você é aquele que também não falou nada? Não se imponha, não nega a sua fé, não se esconda, não, sabe? Porque está todo mundo querendo falar mal, está todo mundo querendo fazer. Eu tenho uma pessoa da minha parentela, um primo meu, que ele só me liga para falar de igreja quando ele está alcoolizado. Ele bebe e quer falar de Jesus. Ai, mas Jesus é bom, Jesus. Ele pensa: meu Deus, será que a pessoa só quer Cristo quando está bêbado? Só quer Cristo quando está fora de si? Não, irmão, o culto é um culto consciente. O culto é um culto racional. O culto não é só emocional. O culto não é só quando eu preciso. O culto não é só quando eu quero. O culto não é só quando eu estou feliz. O culto não é só quando eu estou triste. O culto é o tempo todo. O culto é aqui e fora daqui. Se eu não for a igreja de Deus lá fora, ninguém vai nem ouvir falar do Evangelho. E olha a palavra de Deus sendo pregada aqui. Paulo, não é qualquer comedor de feijão, não. É o apóstolo que foi chamado como o segundo pregador da palavra. O primeiro foi Jesus. Jesus pregou a palavra. Paulo praticamente escreveu. Paulo escreveu 13 livros da Bíblia. Paulo pregou 60 anos. Paulo não é qualquer um que está falando. É um conhecedor da palavra. E as pessoas entre elas ali discutindo coisas que ela não conhece. As pessoas discutindo: os crentes têm preconceito com eles mesmos, porque tem igreja que eles chamam de seita, tem igreja que eles chamam, que eles não reconhecem. Eles
gente não reconhece testemunho de Jeová, porque Jeová conhece muito a Bíblia. Falei, gente, Jeová a diferença de seita para religião, para a sociedade, é numérica. Se você tiver mais de 5 milhões de pessoas seguindo ao ET, vai virar uma religião seguir o ET, seguir o dinossauro, seguir o boneco do posto. Se tiver uma certa quantidade de adorador, é religião. Se tiver abaixo, é seita. Não é dogma falado por nós, é um conceito, entendeu? Então as pessoas acham que a gente tem preconceito, elas acham que a gente está aqui bitolado, elas acham que a gente não conhece a palavra, e muita gente não conhece mesmo. Muita gente não conhece, porque a pessoa que diz que vem na igreja e no dia seguinte no trabalho está falando mal dos crentes, está fazendo o que aqui? Está querendo seguir o quê? O mundo é dos espertos, irmão, mas a igreja é de Cristo, a igreja é do Senhor, e Deus não está dormindo, Deus está vendo isso tudo. Deus está vendo o nosso sacrifício, Deus está vendo o nosso querer, Deus está vendo a nossa vontade. Mas sabe o que acontece? Acontece isso aqui que aconteceu na palavra. Os judeus perturbaram, fizeram o pessoal perseguir a igreja. Paulo e Barnabé sacudiram a poeira dos pés e foram embora. Não quiseram levar nem a poeira dos pés. Isso era mandamento de Jesus. Isso aqui não foi invenção da cabeça deles, não. Jesus, quando mandou os 12 discípulos ir, falou assim: leva só a bolsa para levar uma comida, um dinheirinho, e a sandália. Estou resumindo aqui chulamente. Quem não quiser a palavra, você bate a poeira dos pés e vai embora. Está perdendo a chance. Quem está perdendo a oportunidade é eles. Mas a palavra de Deus diz: mas os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém? Tudo bem, estamos aqui mortos de cansado, mas estamos cheios de alegria no Espírito Santo. Não é a perseguição dos outros, não é os outros não querer, não é a igreja estar vazia que vai nos desanimar, que vai nos entristecer, porque nós estamos cheios, nós estamos alegres, nós estamos cheios no sentido que a gente bota a cabeça no travesseiro e dorme, nós estamos cheios no sentido que a gente faz uma oração e Deus ouve, que a gente está cheio de problema e as coisas ainda se resolvem, se acontece. Tem coisa que ainda está para acontecer, tem coisa que ainda vai mudar, tem coisa que ainda vai ter um mover de Deus, tem coisa que a gente fica chateado com o Senhor. Por que não está acontecendo? Por que comigo? Por que isso? Por que aquilo? Deus está quase falando, não te interessa, vai vivendo aí e pronto. Deus está quase falando desse jeito, porque tem gente perguntando tanto. E aí, irmãos, é a palavra mais difícil. Não murmure. Deus não gosta de murmurador. Sabe o que é murmuração? É reclamação. Ou seja, tem que sofrer calado. Não pode nem reclamar. Você não sabe por que está sofrendo, não sabe o que vai acontecer lá na frente, não sabe o que podia acontecer. Ainda fica reclamando, desagrada a Deus, irmãos. Desagrada a Deus. É coisa que a gente vive que não dá para entender, que não dá para falar, que não é nem para você saber agora. Porque se você souber, você não vai querer nem... Assim, são coisas assim, não dá nem para imaginar, entendeu? Passei por uma doença. Se eu soubesse que eu ia morrer, eu ia ficar apavorada, eu não ia querer nem passar, não ia querer nem fazer mais nada na vida. Hoje eu estou com essa camisa aqui rosa, porque hoje é o dia do... Quer dizer, o mês todo foi o Outubro Rosa. O mês todo foi o Outubro Rosa. Então hoje foi celebração, comemorando para as pessoas, como é que fala? Se prevenirem, né? Fazer exame, se prevenir. E eu não me preveni, descobri um câncer, ainda tratei e fiquei curada. Hoje eu estou aqui, estou com meu filhinho, meu maridinho, estou com vocês aqui, mas eu podia não estar. E hoje o rapaz falou para mim: minha mãe morreu de câncer. Minha mãe morreu de câncer. Tirou o seio e ainda morreu de câncer. Me deixou órfão com 17 anos. É duro, sabe, irmão? É duro, são coisas que a gente passa. Ah, eu estou feia, eu estou cabelo, eu estou isso, estou aquilo, estou com dor, mas eu estou aqui. Eu podia não estar. E se eu tivesse muito rebelde lá atrás, eu podia nem ir para o céu. Morrer e perder a salvação, irmão. Uma doença vir te levar e você não saber para onde vai. É muito duro, sabe? É muito duro. Então tem coisas que a gente vê que a gente eu precisei passar, não que eu quisesse. Não gostei nada, não concordo, não fiz a respeito. Mas precisou passar para ter o que falar aqui agora, para viver, para Deus ter o testemunho para dar. Entendeu? Porque às vezes é tão dolorido, choca tanto, você fala assim: poxa, a pessoa morreu. Porque é uma coisa que pode se prevenir se você fizer o exame preventivo, pararapá. Mas tudo é a mão de Deus, irmãos, tudo é livramento. Eu não fiz exame, eu não fazia exame, eu não sabia,
mas Deus livrou, entendeu? Então, a palavra de Deus sendo pregada, Deus chamou Paulo para pregar, Paulo para ir em frente, ele foi todo alegre. O que ele levou? Pedrada. Mas ele saiu chateado? Não, ele bateu a poeira do pé e foi embora. Entendeu? Você está sendo perseguido, sendo maltratado, está com alguma coisa ruim na vida? Bate a poeira do pé e vai em frente. Não fica parado não. Só não perde a alegria, só não perde o ânimo, só não perde o vigor. Porque o Espírito Santo é que alegra. Essa alegria aqui é do Espírito, essa alegria da alma. Essa não é a alegria da bebedeira, que faz a pessoa ficar alegre no momento. Essa não é a alegria da pessoa que vem só para um evento, uma campanha. Essa é a alegria constante, irmãos. Essa é a alegria, é a verdadeira paz, é a verdadeira serenidade que nós temos que buscar. O mundo está difícil, o mundo está aí para nos atacar. Se a gente não se impor, a coisa vai piorar. A pessoa fala mal de você, debocha de você, mas quando precisa de oração, pede para você. A pessoa acha que é bobeira o que você está fazendo. Você está morto de cansado. Em vez de você ir para casa descansar, você tem que ir para a igreja. A gente vai para a igreja e depois ainda vai para o culto no lar. E lá em casa nem tem água. Olha a situação, irmão. Mas você está morto? Não, descansar é no céu. Você está vivo, Deus quer que você faça a obra. Vai, siga, não importa o tempo. 50 anos depois de Cristo, Paulo já não era mais um menino. Não tem tempo. A primeira viagem missionária dele foi 50 anos depois. Talvez alguma coisa vá acontecer. Não quero desanimar, mas pode ser depois dos 50 anos. Você vai ficar reclamando? Você vai ficar sofrendo? Você vai ficar arrastando corrente? Não. Você vai viver, vai seguir em frente. Quem não se agradar, que vai buscar a graça de Deus. Você que não pode deixar de ser crente porque os outros estão falando. Eu acho bonito você falar. Eu não acho, hoje em dia não basta ser cristão, basta ser evangélico, basta ser gospel, não. Porque o preconceito está no crente. Então eu quero falar que eu sou crente. Porque quando eu chegar lá no céu, Jesus vai perguntar para mim: tu é crente mesmo? E eu quero dizer que sou. Amém? Amém. Põe-se de pé, vamos orar pela nossa vida espiritual, pela nossa vida física, para que, sabe, na nossa caminhada, apesar dos perseguidores, apesar dos que caluniam, apesar dos que não querem nada, apesar da falta de vontade, a gente continue seguindo, porque a gente não pode parar. Amém? Amém.